bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um episódio do Ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop. Eu tava com saudade de fazer ficcionário, esse aqui é o primeiro de 2020, e hoje a gente vai falar sobre o termo quebra da quarta parede. O que é, o que significa, desde quando é usado. Esse recurso que talvez seja um dos meus recursos preferidos, quando ele é bem usado, ele é incrível e deixa uma história muito mais interessante. Mas eu acho que antes da gente entender o que é a quebra da quarta parede, primeiro a gente precisa entender o que é a quarta parede. Então vamos lá. Você já reparou que muitos dos cenários de TV, de sitcoms, né, das séries de comédia e tudo mais, costumam ser uma sala que normalmente vai ter uma parede pra cá, uma parede pra cá, a parede de trás e um sofazinho ou alguns sofazinhos, estantes e tudo mais, mas tudo virado pra você? Isso é um tipo de cenário que reproduz um esquema que normalmente é usado em teatro, ou até quando vão te ensinar para apresentações da escola, falam que não é pra você ficar de costas pro público, certo? Porque o público, teoricamente, estaria no lugar dessa quarta parede. Pensa que uma sala normalmente tem 4 paredes, né? A gente vê na tela ou no palco do teatro 3 dessas paredes. E a quarta parede seria a que fica entre o personagem e o público. Então a gente finge que essa parede é como se fosse transparente, ou como se fosse só um papel celofane, ou aqueles espelhos de sala de interrogação, sabe? Pra gente poder ver os personagens. Só que eles estão lá no mundo deles, sem ter consciência de que estão sendo observados. A quarta parede é isso. É o que separa o nosso mundo, o mundo da realidade, do mundo da ficção em que os personagens estão. E acho que é importante dizer que esse conceito de quarta parede não é usado em tudo. Por exemplo, aqui no YouTube, eu tô falando diretamente com vocês. Então, eu tô reconhecendo uma audiência aqui atrás. Nunca existiu uma quarta parede, né? Mas pode ser, por exemplo, um canal de ficção, um canal de sketches, por exemplo, de relacionamentos. Eles vão dramatizar situações do dia a dia. E sendo assim, eles normalmente ignoram a existência de algum observador. Eles estão lá no mundo deles interagindo. E é complicado dizer quando o conceito da quarta parede surgiu, na verdade, porque ele sempre foi meio quebrado. Por exemplo, o teatro grego normalmente tinha a pessoa que ia falar com a audiência pra dar moral da história, pra explicar aquela história. Até em Shakespeare, você tinha a pessoa que iria contar sobre o que era aquela história antes que começasse mesmo a ser interpretada. Ou às vezes tinha intervenções que lidavam com a audiência e tudo mais. Mas lá no século XVIII, o Diderot, que era crítico e filósofo, falou muito sobre o teatro da França. E o Diderot defendia, principalmente para teatro dramático, tá? Não tô falando de comédia aqui, que os atores agissem com mais naturalidade, que não fosse de forma tão caricata. E para isso, o ideal era que eles ignorassem a existência do público. Eles não precisavam interagir com esse público, muito menos reconhecer a existência deles. Era para os atores simplesmente viverem em seu mundinho ali dentro do palco. E a história dramática que se passava ali era tudo que importava. Então, para isso, essa tal quarta parede imaginária que separava o palco do resto do mundo. O Diderot teve esses pensamentos no século XVIII, mas aí em seguida isso, lá no século XIX, começou a se popularizar o realismo. As peças eram mais intensas psicologicamente, os personagens eram mais tridimensionais, e não condizia muito o público ficar se metendo nisso, sabe? Então faz sentido ter se popularizado nessa época. E aí existem algumas versões que dizem que foi o próprio Diderot que cunhou o termo quarta parede, mas tem outras que dizem que o conceito é dele, só que quem usava mesmo o termo era o Molière, que era dramaturgo. E esse conceito de quarta parede perdura até hoje. Por exemplo, em 1987, que é bem mais recente que o século XVIII, o crítico Vincent Canby definiu a quarta parede como aquele tecido invisível que separa para sempre o público do palco. Mas ok, como eu falei, apesar do conceito da quarta parede ser uma coisa mais recente, ele é quebrado antes mesmo dele existir. Isso é muito doido. Mas o que é a quebra da quarta parede? Antes de tudo, antes de eu citar exemplos. É quando o personagem se dirige ao público, ou então, mesmo sem se dirigir, ele reconhece a existência desse observador, a existência de uma quarta parede. A quarta parede existe exatamente para não ser notada. Os personagens não vão saber que tem alguém observando eles. Mas quando existe essa quebra, eles sabem. Então vou usar um exemplo bem antigo mesmo. Lá nos anos 1600, no século 17, a gente teve Dom Quixote. Esse livro é considerado por muita gente como o primeiro romance. Hoje em dia tem controvérsias, tem outras pessoas que defendem que outros livros foram escritos antes e seria uma visão eurocêntrica. Mas enfim, não tô dizendo aqui que é o primeiro romance necessariamente, mas sim que é um romance muito antigo. E mesmo com Dom Quixote já existiu uma quebra, uma maneira de se reconhecer que se estava numa história, que existiam leitores. É uma espécie de metaficção também, porque ele fala do processo de desenvolvimento da história. O que acontece basicamente? Tem o Dom Quixote 1 e tem a continuação dele, né? E na continuação, o Dom Quixote encontra uma continuação da história dele sendo impressa. E tem pessoas que são fãs da primeira história que estão fazendo essa história falsa e ele tem que ir atrás. É assim, super
super doida. E aí você pensa, caramba, isso foi feito mais de 400 anos atrás. E já é uma coisa meta muito louca, né? Mas vamos pensar em coisas mais recentes, pra ficar mais palpável. Acho que um exemplo muito básico de quebra da quarta parede é Deadpool. O Deadpool, toda vez, seja nos quadrinhos ou no cinema, ele vai olhar pro público. Ele vai falar com o público diretamente, vai fazer alguma piadinha, vai falar algo que não necessariamente faria sentido naquele universo dele, mas que pro público vai ser engraçado. Então, por exemplo, nos quadrinhos ele vai dizer, nas próximas 6 páginas vai ter uma sequência de montagem aqui, hein? Então recomendo que você coloque tal música pra tocar, mas se você não tiver essa música, coloca qualquer outra. Ou então nos filmes, ele vai olhar assim, nossa, por que no meu filme a Mansão Xavier tá sempre tão vazia? Será que é porque o estúdio não tinha mais dinheiro pra contratar outros X-Men? Isso é o tipo de coisa que os outros personagens não entenderiam, porque pra eles estão no mundo deles. Que estúdio? Que coisa de estúdio é essa? Não faz sentido nenhum. Mas ele faz isso o tempo todo. E a quebra da quarta parede se tornou uma das coisas mais características do Deadpool, é uma das coisas mais engraçadas do personagem. Ele reconhecer que tá numa história de super-heróis e fazer piada com isso, enquanto os outros estão levando tudo a sério. Um caso também muito interessante é o Bandersnatch, da Netflix, que é aquele episódio especial do Black Mirror que você pode escolher o que o personagem vai fazer, né? Ele mistura um filme com um jogo e tudo mais, e a própria história do Bandersnatch é o cara fazendo o jogo do livro que você também decide pra onde o personagem vai. Então já tem uma camada de metaficção e tudo mais, só que o legal desse filme é que conforme você decide algumas coisas, o personagem principal começa a notar que tem coisas estranhas acontecendo com ele, que às vezes ele queria fazer uma coisa, mas ele é meio forçado a fazer outras, e ele começa a reconhecer a presença de alguém que tá lá observando ele e tomando as decisões por ele. E dependendo de algumas escolhas, você consegue se apresentar pra ele. Então é você que tá quebrando a quarta parede, basicamente. E é engraçado porque aparece na TV, eu tô tomando decisões por você pela Netflix. Aí ele, o que é Netflix? Porque a história se passa nos anos 80, então ele não faz ideia do que é Netflix. Mas é um caso muito legal de quebra da quarta parede. Outro caso bem clássico que a galera costuma citar quando fala de quebra da quarta parede é House of Cards, que apesar do Kevin Spacey, é um caso muito bom pra exemplificar a quebra da quarta parede, porque quem tá como protagonista naquele momento, seja o Frank ou a Claire, vai falar com o público. E é engraçado porque, assim, muitas vezes para a cena, beleza, tô aqui falando com o público, vira pra câmera e olha diretamente pro público. Isso é a quebra da quarta parede. Enquanto ele tá lá falando com as outras pessoas, outros personagens e tal, ele não reconhece nossa existência, mas vai ter algum momento que ele vai virar, vai olhar diretamente pro público e vai falar a respeito do que tá acontecendo. Pode ser um comentário sarcástico, pode ser alguma explicação até longa, e o que eu acho legal é que você já acostumou com isso. Então, às vezes, mesmo se o personagem não falar nada, ele vai só tá aqui, ele vai dar uma olhadinha pra câmera e você sabe que ele tá pedindo sua cumplicidade, sabe? Ele tá meio que, olha, esse é nosso segredinho, tá? Isso tá acontecendo, você sabe o que isso significa. Então, eu acho que é um uso muito eficaz da quebra da quarta parede em House of Cards. E voltando a falar de livro rapidinho, eu queria citar um caso muito legal de quebra da quarta parede, que é esse livro que é um dos meus preferidos, que é História Sem Fim. Essa aqui é uma edição muito velha desse livro, que é um dos meus preferidos da infância. Eu super recomendo que vocês leiam. E não, o filme não faz jus ao livro, apesar do filme ser muito legal também. Não tem nada a ver com o que rola aqui dentro. Porque uma coisa legal de A História Sem Fim é que eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas aqui a tinta tá verde, né? O texto tá verde. Mas tem alguns momentos em que a tinta é vermelha. O que é isso? Quando a tinta tá verde, a gente vê a história principal, que é a história que tem o Atreyu, o Nada consumindo as coisas e tal. Mas quando a gente tem o texto vermelho, a gente tá lendo a história de um menino que tá lendo a história que tá escrita em verde, que é o Bastian. Então a gente tem um livro dentro de um livro. Isso já é super meta. Mas tem um momento em que dentro dessa história existe uma quebra da quarta parede, que eu acho incrível, porque basicamente o Bastian tá lendo a história desse herói, que é o Atreyu, e o Atreyu tem que encontrar essa personagem que é a Imperatriz Criança. Ele tá tentando de alguma maneira salvá-la. E quando ele chega lá, o texto em verde mostra uma descrição da Imperatriz Criança, mas logo em seguida rola o texto vermelho. Então a gente vê o Bastian lendo esse momento em que o Atreyu viu a Imperatriz Criança pela primeira vez. E o Bastian consegue ver detalhes do rosto da Imperatriz que não estavam descritos no livro. Ela meio que aparece pra ele. E logo em seguida, no texto verde, ou seja, a história dentro da história, a Imperatriz Criança e o Atreyu falam, ele acha que falhou na missão dele. E ela, não, tá tudo certo, você fez tudo certo. Ele, como assim? Tudo deu errado. Ela, não, você trouxe ele até nós. Ele, quem? Ela, o nosso Salvador. Ele me viu e eu vi ele agora mesmo. E eles começam então a discutir sobre como eles estão sendo observados pelo Salvador e como ele vai ser o cara que vai pro mundo deles pra resolver toda
essa questão. E então o texto começa a alternar entre o verde e o vermelho, com eles falando sobre o tal Salvador. E se não fosse o suficiente, depois o próprio nome do Bastian aparece no texto verde, ou seja, no texto dentro do livro que ele estava lendo. Então realmente o livro e seus personagens tomam consciência de que existe uma outra pessoa lá fora que tá lendo a história deles. Enfim, esse livro é maravilhoso, vocês deviam ler. E eu acho que num vídeo sobre quebra da quarta parede é muito importante falar de videogames. Por quê? O videogame em si já é uma espécie de quebra da quarta parede porque a gente interage com o que tá acontecendo. Então vai aparecer às vezes um tutorial que vai explicar certinho, aperte tal coisa, que já seria em outras mídias uma espécie de quebra da quarta parede, né? Se no meio de uma peça tá acontecendo alguma coisa e falam, público, apertem seus botões pra decidir tal coisa. Isso é uma quebra da quarta parede, né? Mas no caso do jogo, não. No caso do jogo, a gente pode colocar a quarta parede um pouquinho mais pra dentro, eu acho, sabe? Ignora essa parte da interface e pensa só nos personagens mesmo. Se eles reconhecem que estão dentro de um jogo ou reconhecem a existência de um jogador. Um exemplo muito bom disso é o Psycho Mantis em Metal Gear Solid, que é um chefe que basicamente toma conta do seu PlayStation. Ele faz o seu controle vibrar, se mexer sozinho, e se você tiver determinados jogos no seu memory card, ele fala desses jogos dentro do jogo. Então vamos supor que você tivesse um save de Castlevania, que é da mesma empresa que faz o Metal Gear, né, a Konami. Ele ia falar, então você gosta de Castlevania? E isso é o tipo de coisa que você não espera ver num jogo, sabe? Não era pra ele ficar mexendo no seu memory card, esse tipo de coisa. Também tem quebras da quarta parede o tempo todo em Undertale. E aí eu acho importante avisar que tem spoilers, porque são spoilers meio pesados. Então, caso você não tenha jogado Undertale, pula pra essa minutagem que vai aparecer aqui na tela, beleza? E se você quiser saber mais sobre o jogo também, tem vídeos meus que vão estar linkados aqui na descrição. Mas então vamos lá. Undertale é um jogo que se baseia muito na quebra da quarta parede, principalmente com o personagem do Flowey. O Flowey, ele já te dá uma espécie de tutorial logo no começo do jogo, ele é o primeiro personagem a explicar o jogo pra você. E até aí, ok, os personagens te explicarem um pouquinho de combate, isso não necessariamente quebraria tanto assim a quarta parede por causa do que eu falei de videogames, mas o problema é depois. Se você faz um negócio no jogo, que foi o que eu fiz na primeira vez que eu joguei, que é matar a Toriel sem querer, e aí você pensa, putz, fiz besteira e tudo mais, e aí aparece logo em seguida uma conversa. Nossa, que pena, né? Se você pudesse voltar atrás e refazer isso, será que você não poderia? E aí você pensa, nossa, é mesmo, né? Eu não salvei o jogo ainda. Eu vou voltar aqui rapidão. Aí você fecha o jogo, abre ele de novo e volta exatamente onde você tinha salvado pela última vez. Ótimo. Então vamos lá refazer a luta contra a Toriel. Você descobre um jeito de não matá-la. E aí, beleza, que maravilha. Salvei quem eu queria salvar. Aí você avança e chega nessa mesma conversinha que você tinha tido com o Flowey. Lembra que ele falou, e se você pudesse voltar atrás, não é mesmo? Blá, blá. E o Flowey olha pra você e fala, você acha que eu não sei o que você fez? Você matou ela, não matou? E você se sentiu mal e voltou atrás. E você fica... Quê? Como assim esse personagem sabe que eu fiz isso? E o Undertale faz isso usando os registros do seu computador e tal. Tipo, ele sabe tudo que você fez, mesmo se você não tiver usado o save no jogo. Isso de salvar o jogo, inclusive, é considerado um poder dentro do jogo. É o poder de salvar o jogo, de voltar atrás, de refazer as coisas. E isso logo no começo já é jogado na sua cara e você já sabe, tá, tem alguma coisa diferente nesse jogo. Ele usa disso o tempo todo. E o próprio ato de salvar é considerado um gerador de anomalias temporais dentro da história de Undertale. Quando você faz uma rota genocida no jogo, ou seja, você mata todos os personagens, você tem que enfrentar o Sans no final. E ele é o chefe mais difícil do jogo. E quando você morre pra ele, pega seu save e volta lá de novo, ele fala, você tem uma cara de quem já morreu tantas vezes, hein? Que pena, morreu bastante, hein? Então ele sabe tudo que você fez, mesmo se não tiver salvo. E esses são só alguns exemplos de como Undertale tem sucesso nessa quebra da quarta parede, como isso faz parte mesmo da narrativa do jogo. Eu super recomendo que vocês conheçam, porque é um jogo super curtinho e vale muito a pena pra conhecer mais a respeito dessa técnica. Mais recente também tem Fleabag, que a protagonista toda hora quebra a quarta parede, e é muito engraçado que outros personagens começam a reparar que ela tá fazendo uma coisa estranha. Então assim, já tem a quebra da quarta parede, e aí o outro personagem começa a tomar consciência de que ela tá quebrando essa quarta parede e tipo, o que você tá fazendo? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Por último, eu vou citar aqui um filme que é o Show de Truman. Caso você não tenha visto, spoilers pra ele também, mas ele é um filme bem antigo já, então acho que tá tranquilo. O Show de Truman é sobre esse personagem, o
o Truman, que ele é basicamente, a vida dele é um reality show. Tudo ao redor dele é um set com câmeras, cenários, publicidade. Os pais dele são atores contratados, todo mundo ao redor dele é ator. E ao longo do filme, o Truman percebe que tem alguma coisa estranha rolando, assim. Chega um momento que ele finalmente percebe que ele tá sendo filmado, observado, e ele vai até o final do cenário, sobe a escadinha e vai confrontar o seu criador, que seria o diretor do programa. Isso também é uma quebra da quarta parede dentro da própria história. Espero que esse vídeo tenha sido útil para entender um pouco melhor o que é essa tal da quebra da quarta parede. Deixem aí nos comentários exemplos que vocês lembraram, porque são muitos exemplos, então não dava pra eu falar tantos aqui, mas eu acho legal a gente conversar sobre isso aí embaixo. Tem a playlist do Ficcionário linkada aqui na descrição, caso você queira ver outros episódios. E se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima!